Bom dia, pessoal, tudo bem? Isso daqui é um protótipo de como eu quero que os vídeos desse canal sejam no futuro. Meu sonho é que daqui a uns, sei lá, 3 anos eu consiga assistir um vídeo desse e fazer um react meio que... Eu ia fazer uma redundância aqui, falar um react em tempo real, mas seria uma coisa meio boa de se dizer. Mas eu vim fazer um react e dizer como que eu entendo o que a pessoa diz, como que isso se encaixa dentro da cultura chinesa e como que a gente pode traduzir isso para a nossa cultura. Eu quero, por exemplo, passar 1, 2 horas por dia navegando conteúdo chinês e encontrar um negócio de 2, 3 minutos e trazer para vocês e falar assim, olha, pela minha perspectiva a China é assim. Por quê? Porque a gente está a gente está seguindo um caminho muito tortuoso da história da humanidade, em que muito provavelmente a gente vai ter que desumanizar pessoas para poder matá-las. Eu estou falando assim das guerras possivelmente inevitáveis que a gente vai ter para o futuro. E daqui a uns 20 anos, quando seus filhos começarem a escutar, olha, chinês é um bando de não sei o quê, hoje a gente já escuta, né? Eu quero que você e seu filho digam, não, eu conheço um monte de chinês, os caras não são assim, não. E eu acho que esse tipo de trabalho é importante. E, meu Deus, quem sabe eu não dou ideia para um monte de gente me imitar e esse negócio se torna comum. Eu vou adorar que apareça alguém que faça esse tipo de conteúdo para eu não precisar ficar fazendo. E de qualquer forma, quando eu for fazer, eu só vou fazer quando eu realmente encontrar alguma coisa que eu acho que realmente vale a pena compartilhar. Eu só não posso começar a fazer isso agora porque eu levo muito tempo. Esse vídeo aqui ele tem 4 minutos e eu tô estudando ele há uns 40. Então não dá, né? Eu vou ter que parar de dar aula para ficar fazendo esse tipo de conteúdo se eu quiser manter constância, regularidade, principalmente no ritmo que o YouTube pede pro canal crescer. E quando eu for fazer isso, eu vou fazer num outro canal, não vai ser nesse. Porque aí sim, talvez eu queira que o canal cresça, talvez eu queira que o canal viralize, e esse canal aqui é da nossa panelinha. Eu gosto que ele seja pequeno desse jeito. Eu vou compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho aprendido a respeito da cultura da China, e eu quero que vocês vejam o quanto estudar a cultura chinesa primeiro causa estranheza, mas depois você vê que a cultura deles você tem que aceitar, e aí depois você olha pra nossa e fala, puta que pariu, que cultura hipócrita do caralho que a gente tem. Desculpa esse monte de palavrão. Me empolguei. O que acontece? Essa menina, ela tá falando sobre salário dos homens em Shanghai. E capital extremamente cara, a cidade. Não. E aí, assim, ela fala que tem gente que fica se vangloriando de ganhar 200 mil yuan ou 2 milhões de yuan. É porque lá as unidades são de 10 mil em 10 mil. Então, 2 milhões de yuan ao ano. Quanto que dá isso? 178 mil dólares. Dinheiro pra caramba? É dinheiro pra caramba. Para os padrões chineses é dinheiro pra caramba? Sim. Então, o que os chineses sentem e o que ela, como mulher, sente quando ela escuta que tem um cara aqui em Xangai ganha 178 mil. Que nível... em que nível em que camada da sociedade que essa pessoa se encontra e o que isso significa. Então, a primeira coisa que que eu vou percebendo a respeito da cultura chinesa é que eles, no primeiro encontro, no próprio Tinder, o tempo inteiro, nas conversas com a tia, com a avó, com a cunhada, aquele churrasco chato de fim de semana, eles falam abertamente quanto eles ganham. Aqui a gente esconde a nossa renda, né? Então, o famoso, o seu primo já passou num concurso, é substituído por o seu primo ganha 15 mil e você. Isso
é levado muito em consideração, por exemplo, quando você está conhecendo uma pessoa. Bom, é, se por um lado eu acho que. E o interessante de você ver duas culturas muito diferentes é que quando você analisa essas culturas, você vê que nenhuma está certa e nenhuma está errada. Elas são simplesmente diferentes e não existe um caminho natural. Não existe a natureza humana dizendo que é normal ou não é normal falar sobre renda no primeiro encontro. Ou na negociação de um primeiro encontro. Para uma menina de interior, 178 mil dólares ao ano pode ser de arregalar os olhos e de querer a qualquer custo. Só que as meninas sabem que nas capitais o custo de vida é absurdo. Então elas querem saber exatamente que tipo de vida que dá para levar. E olha que interessante, a mulher e o homem, quando eles vão pensar numa vida juntos, eles somam suas rendas e falam que tipo de vida é que a gente poderia levar junto. Se por um lado, sim, isso é meio pesado, por outro lado, eu acho que a nossa cultura é muito hipócrita. Por quê? Porque você parte do pressuposto de que a gente tem que ficar junto porque a gente ama. E aí a gente fala que se você quer saber quanto a outra pessoa ganha, é porque você é interesseiro. Isso é de uma hipocrisia e de uma burrice sem tamanho. Porque se você vai conhecer uma pessoa e vai fazer planos para a vida com ela, nada mais justo do que saber que patamar de vida vocês poderão ter e como que vocês vão priorizar o uso dos recursos de vocês. E eu acho que, assim, os casais que recém se formam, eles falam pouco sobre investimentos, pouco sobre frutos de investimentos, sobre para que eles querem investir. Tudo bem que a maioria das famílias não está conseguindo fazer sobrar dinheiro nenhum, mas não tem essa preocupação de quanto você ganha hoje e quanto que você pode gerar em média para o resto da vida. E aí, o que acontece? A gente é fruto do caldo de cultura onde a gente nasce. E se todo mundo se refreia de perguntar quanto outro ganha, porque diz que isso é coisa de mulher interesseira, isso é coisa de gigolô, isso é coisa de... Se as pessoas elas pensam desse jeito, então você instintivamente vai deixar as finanças de lado. E aí você acorda casado com filho, com catarrento, e não sabe por que você está devendo para o Nubank. Por quê? Porque você nunca pensou em planejamento familiar, e quando você fez o seu planejamento familiar, ele era baseado em amor, e você não pensou quanto que você ia ganhar e quanto que você ia gastar ao longo da sua vida. Então, eu acho que a China, ela exagera um pouco. Ela... Eu vou fazer o favor pro Gabriel, mas não agora, daqui a pouco. A China ela exagera um pouco, porque muitos casais eles sequer conversam simplesmente porque eles não estão na faixa. E às vezes eles têm atração, eles gostam um do outro, mas eles não querem o olhar da sociedade por formarem um casal de faixas incompatíveis. Isso eu acho burrice, mas é a cultura deles e a gente vai respeitar. Seria feliz na China, eu nunca me misturaria com eles, então não seria feliz como não fui feliz no Japão. Mas a China é um tremendo território a ser desbravado e é uma riquíssima cultura a ser entendida e eu estou no caminho tentando chegar lá. Agora o que essa menina ela diz aqui em um dado momento do vídeo é uma coisa extremamente preciosa. E ela fala, o cara tá lá, se o outro ganha 2 milhões, 200 mais 40, é isso daqui. Então o cara ganha 300 mil dólares por ano. Nossa, é coisa pra caramba. Aí o outro vai ser entrevistado lá e ele fala, eu ganho 5 mil por mês. Ou seja, na mesma cidade onde tem, isso é normal no Brasil também, na mesma cidade onde tem o cara ganhando 300 mil dólares por ano, que tipo dá 1,5 milhão de reais por ano, tem o cara que está ganhando 740 dólares, que dá uns 3 mil reais por mês, né? Uns 3 mil reais por mês. E o que ela fala desse sentimento das pessoas de estarem ganhando esse salário e como isso impacta a autoimagem deles. E o que representa o cara tá ganhando 2 milhões por ano? E ela fala, geralmente, essas entrevistas de faixa de renda, elas são feitas na rua, e geralmente a entrevistadora é mulher.
Então, primeiro, tem muita mentira nisso. Agora, quando você pega esses caras na rua, você vê muita gente andando de Porsche, muita gente andando de carrão, e eles de fato ganham todo esse salário. Mas quando você olha no Big Data e você vê a renda das pessoas esticada no tempo, você vê a quantidade de pessoas que foi despejada na rua porque estava trabalhando em indústria de alta tecnologia. E teve layoff, teve corte a rodo, teve demissão a rodo, por conta de um esfriamento da economia, de uma desaceleração da economia. O mercado imobiliário entrou em colapso, então, assim, muita gente que pode responder que tem o salário de 2 milhões por ano, que é esses 300 mil dólares aí, ganhou isso de fato por um tempo, só que foi demitido. E não vai conseguir se recolocar, e não vai conseguir se recolocar nessa faixa. E aí ela pergunta quem é que na China pode garantir que tem perpetuamente a capacidade de gerar 2 milhões de yuans por ano para o resto da vida. Então fica implícita a resposta dela de que ninguém, porque as pessoas que estão ganhando 2 milhões por ano, elas são de yuans, elas são moscas brancas, porque elas têm as skills que as empresas querem, e elas são extremamente escassas, então as empresas precisam pagar, enquanto elas treinam pessoas para ocupar essas vagas. Então, o que é extremamente raro hoje, daqui 2, 5, 10 anos não vai ser mais. E as empresas, em grande quantidade, que estavam demandando esse tipo de profissional, a tendência é que eles não precisem mais nessa quantidade, enquanto o mercado de trabalho vai ter muito mais gente para oferecer. E o recado que essa menina dá é meio que não se iluda. O fato de você estar ganhando 2 milhões de yuans hoje não significa que você vai ganhar para o resto da vida. E como a gente está falando com essa menina que está imersa numa cultura onde as pessoas falam de suas rendas na hora que elas se conhecem, o recado que ela dá é: menina, não se iluda com um cara que ganha 2 milhões por ano. E rapaz, não se sinta inferiorizado porque a mina que você quer pegar tá conhecendo hoje um cara que diz que ganha 2 milhões por ano quando na verdade você só ganha 5 mil por mês. Porque você pode estar numa trajetória ascendente enquanto o cara pode estar numa posição temporária e ele vai cair dali, e você não pode projetar a sua autoimagem, você não pode se enxergar como resultado de uma comparação com o outro. Isso eu achei lindo, lindo. E o recado que eu quero deixar para vocês também é: imagine esse cara que chegou pra menina mais gostosa do Tinder lá e falou: eu ganho esses 2 milhões de yuans por ano, então eu posso te oferecer uma tal vida. E aí a menina vai querer morar numa mansão e ela estabelece o padrão de consumo que ela vai ter pro resto da vida. E aí eles têm um filho, e esse filho também é tratado como adulto consumista desde bebê, porque isso é uma das coisas nojentas que o capitalismo conseguiu fazer. Você pega um catarrento de 2 anos e ele já veste roupa de marca, como se ele soubesse o que isso significa, e ele já ostenta para os coleguinhas. Na verdade, ele não entende o que é ostentação, mas ele reflete o comportamento dos pais nojentos ostentadores. Isso é assim, é a raspa do esgoto da estupidez capitalista. Ahn, quando, quando você convence uma mulher de que você vai ter essa renda pro resto da vida, e ela aceita você por conta dessa renda, e você perde essa renda, quem é você na fila do pão? Um cara que vai ser chifrado, trocado por um cara que tem essa renda, ou alguém que vai ficar em eterna dívida porque não conseguiu cumprir com aquela promessa que você fez quando você fez o seu contrato de relacionamento. No Brasil não é assim. China é extrema, só que a gente também deixa de falar sobre isso, e muito casal e muita gente se lasca porque não conversa sobre isso, porque o cara ele fica enchendo o saco da menina, a menina diz que não quer nada com o cara e o cara mostra o quanto ele consegue, a menina aceita e depois ele não consegue manter. Pronto, tá a receita pra quê? Pra você ser abandonado e endividado pro resto da sua vida. E ela, e para terminar essa conversa, depois ela fala: muita gente vai bater ao longo da vida essa renda alta. Só que essa renda alta, ela pode ser temporária, ela pode ser efêmera. Efêmera é uma coisa que não dura muito. Então, o que você faz quando de repente você que ganhava 5 mil se vê ganhando 2 milhões? Quanto que é 5 mil vezes 12 meses? Você ganhava 60 mil yuans, 60 mil yuans, e agora de repente está ganhando 2 milhões.
que você faz? É, você assume o patamar da vida de pessoas que ganham 2 milhões por ano, ou você mantém o seu patamar e faz o seu pé de meia para o dia que vier uma, uma correção de mercado. O dia que seu chefe disser você pode continuar ganhando o que você ganha, só que você vai ter que é, trabalhar 10 vezes mais, você vai ter que bater em cachorro e vai ter que participar de um esquema de corrupção aqui, que quando esse momento chegar, você não tenha que dar a resposta para ele se você vai participar desse esquema de corrupção ou não, com medo da sua mulher te largar porque você não tem reserva nenhuma e ela tá gastando 2 milhões por ano. Que você possa mandar ele tomar no cu e falar assim: ah, eu juntei minha grana aqui, vai se fuder você, eu vou abrir a minha empresa. Ou então eu vou trabalhar para outra pessoa. Então, a gente é educado com essa ideia de que jogando MMORPG e a gente fazendo cursos e mais cursos e mais cursos e desenvolvendo habilidades, habilidades e habilidades, que pro resto da nossa vida a gente vai ganhar somente cada vez mais e nunca cair de patamar de vida. Se você pensar somente dessa forma, o dia que você é forçado a cair de patamar, você entende que você fracassou como profissional e como ser humano. E se você pensar do jeito que essa menina está tentando mostrar para você que ela pensa, você pode falar: eu aproveitei os 7 anos de vacas gordas, ó a Bíblia sendo útil pra gente. E agora, nesses 7 anos de vacas magras, eu vou continuar comendo bem como sempre comi, sem abusos, mas com dignidade, porque eu fiz um orçamento vitalício, eu não fiz um orçamento mensal. Esse tipo de vídeo é injusto se mostrado para toda a população brasileira. Mas mesmo as pessoas que não estão conseguindo pagar os boletos do mês, elas já podem começar a formar a maneira delas de enxergarem o orçamento da vida. Que o seu objetivo não tem que ser ganhar muita grana para finalmente poder ser o tipo de cara que anda num determinado tipo de carro. Você pode simplesmente ganhar muito para se libertar dessa corrida de prostituição aqui a imensa maioria de nós se submete vendendo nosso tempo para conseguir pagar nossos boletos. Riqueza é não ter que se submeter ao que você não quer porque você tem que pagar suas contas. Que do fundo do coração que a maioria de vocês consiga chegar nesse ponto de se libertar. Espero que seja útil. Isso é um spoiler do que esse canal vai virar no futuro. Se a minha rotina de estudos continuar dando frutos, por hora é isso. Um grande abraço.